todos, eu tenho aqui o prazer de ter ao meu lado o engenheiro Vasco Lagarto, da TIS-PT, e o engenheiro Luís Martins, da Cypher. Nós temos aqui uma mesa redonda que vai andar à volta da importância da cibersegurança para as empresas. Teremos cerca de 35, 40 minutos para esta mesa redonda. Eu ia começar por fazer uma brevíssima apresentação, até porque queria gastar mais tempo na discussão do que propriamente nesta parte introdutória, mas fazer aqui só uma brevíssima apresentação dos meus dois convidados aqui do painel. O engenheiro Vasco Lagarto é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Ciências de Engenharia da Universidade do Porto e está ligado à TIS.pt na área das tecnologias de informação e comunicação. E o engenheiro Luís Martins é vice-presidente, Managing Director da Cypher. Tem uma vastíssima experiência em vários cargos, em várias empresas, na área da segurança de informação, da cibersegurança, em vários setores de atividade de negócio, nomeadamente na área do retalho, saúde, a banca, etc. Portanto, são duas pessoas que têm muito para nos contar sobre este tema. Eu ia se calhar começar por dar aqui 2, 3 minutos a cada um deles só para enquadrarem a sua função, as instituições que representam aqui nesta mesa redonda e como é que elas de alguma forma se relacionam com a cibersegurança e com a cibersegurança, com a segurança de informação e da infraestrutura de TI e da SI. Pronto, só aqui 2 minutos para enquadrar cada um deles. Se calhar começo aqui pelo... Ok. Respeitar a idade então. Sem dúvida. Ora bem, bom dia a todos. Eu para já quero agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui presentes e por outro lado até saudar a iniciativa de termos aqui um cartão de identificação que eu espero que dê muitos frutos, pelo menos tem aqui algumas sementes e aconselho-nos a colocar em água e ver o resultado. Possivelmente será uma surpresa, mas acho interessante a ideia e congratulo-os por isso mesmo. Pronto, voltando aqui à questão, eu realmente estou ligado ao TIS.pt, que é o cluster das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. Estou desde a sua origem, desde 2008, tendo um papel mais ativo a partir de 2010, onde de alguma forma me foi pedido para assumir a qualidade de diretor, digamos, operacional do cluster. Na prática, pronto, normalmente falamos em TIC, nós quisemos adicionar o E de eletrónica, porque, como eu costumo dizer, não conheço nada que funcione sem eletrónica. A única coisa que eu conheço que pode funcionar sem eletrónica é a propagação eletromagnética e mesmo assim precisa de antenas de um lado e do outro. E muitas vezes os problemas começam mesmo com a questão da eletrónica, principalmente agora quando falamos muito em sistemas ciberfísicos, falamos muito no IoT, etc., onde questões relacionadas com segurança mesmo base acaba por ser importante, mas falaremos um pouco mais à frente talvez sobre isso. O TIS.pt também acaba por coordenar e ser líder de um polo de inovação digital, portanto uma, digamos, entidade, se podemos assim chamar, porque se trata de um consórcio que de alguma forma pretende apoiar as PMEs, qualquer que seja, digamos, o setor, no processo de transformação digital e nesse DIH, chamado Connect 5, concretamente a questão da cibersegurança acaba por também ser tratada. Este DIH é composto por 12 entidades, concretamente a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, Aveiro, Coimbra, Beira Interior, o Politécnico do Porto, Viseu e o Politécnico de Leiria também, ao qual juntamos também o Instituto de Telecomunicações, o CEIA e o DTX, que é um collab também focado na questão da transição digital. Para além disso, fazemos parte de um outro polo de inovação digital, chamado C-Hub, que se foca na parte da cibersegurança, é liderado pelo Centro Nacional de Cibersegurança e, portanto, fazemos parte desse polo também, e depois de um outro que também nos está muito no coração, que é o PT Centro da IH, que se foca fundamentalmente na região centro. Qualquer uma destas, digamos, plataformas tem realmente a segurança ou a cibersegurança como um dos focos.
Também, só para chamar a atenção como é importante este aspecto, participamos para já uma candidatura, mas estamos com esperança que tenha sucesso, com a Galiza e um conjunto de entidades da região norte, focada precisamente na cibersegurança, com o objetivo de criar uma plataforma que ajude principalmente as PMEs, que no fundo foi o desafio que foi colocado aqui, neste processo de se prepararem para os ataques que obrigatoriamente vão ter um dia. E fico por aqui. Pronto. Obrigado. Luís. Muito bom dia a todos. Agradecer também o convite que me foi endereçado. Eu tenho a responsabilidade do negócio da Cypher para Portugal. A Cypher é a divisão de cibersegurança do Grupo Prosegur. O Grupo Prosegur aqui há 6 anos atrás resolveu investir na área da cibersegurança para complementar aquilo que é a oferta tradicional que muitos de vós conhecerão e que tem a ver com transporte de valores, com segurança física, enfim, e com os negócios que estão relacionados mais com a parte de alarmes, propriamente dito. E, portanto, decidiu e entendeu que era uma área de investimento para complementar todas as outras áreas da oferta que já tinham e comprou 2 empresas que atuavam nesta área da cibersegurança, que atuavam e atuam. Uma delas em Portugal e outra no Brasil. E, portanto, eu tenho a responsabilidade neste momento do negócio para Portugal. Nós estamos presentes em Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos. Tudo aquilo que é negócio liderado por Brasil para toda a América Latina, e nós em Portugal lideramos toda a entrega de negócio focado exclusivamente na área da cibersegurança para toda a região da EMEA, que inclui obviamente a Europa, mas excluindo a Espanha, uma vez que a partir de Espanha é entregue diretamente a partir de Madrid. Obviamente que nós temos serviços que estão muito focados naquilo que é toda esta temática da cibersegurança, tudo aquilo que tenha a ver com a parte de monitorização e detecção de incidentes e atuação sobre os mesmos, tudo aquilo que tenha a ver com a implementação de novas normativas, como é a diretiva que agora saiu recentemente no final do ano, que é a CRI 2, ou no original a NIS 2, e que vem também trazer para, eu diria, para cima da mesa um conjunto de obrigações do ponto de vista legal, com o cumprimento de um conjunto de preceitos que vem, sem dúvida nenhuma, no meu entender, relevar cada vez mais a importância que esta temática da cibersegurança tem que ter e qual é o lugar que ela deve ter na sociedade e, obviamente, também nas empresas. Obrigado, Luís. Eu iria seguir aqui uma metodologia muito simples, que é, vou fazer uma pergunta para os dois e depois queria ouvir a vossa opinião, e vamos dar obviamente espaço ao fim de 2, 3 perguntas para que haja também intervenção da plateia, que também é esse o objetivo. E eu começo aqui por uma pergunta que há pouco abordei ali na apresentação e que eu cada vez acredito mais nisto e acho que e queria ouvir a vossa opinião. A cibersegurança é um problema tecnológico? É só um problema tecnológico? É acima de tudo um problema tecnológico? Ou na vossa experiência na área, neste caso na STIS, com esta ligação às empresas e na Cypher, que tem já um volume grande de clientes em vários setores, isto está a ser mais do que um problema tecnológico, ou seja, basta só comprar tecnologia, colocar toda a artilharia pesada nas nossas organizações, ou há algo mais que tem que ser feito? Qual é que é a vossa opinião? Começo novamente aqui pela direita, depois vou alternando. Eu realmente tenho pena que na sua apresentação há pouco tenha falado no elo mais fraco de tudo isto, que são as pessoas, porque era uma das coisas que eu queria precisamente aqui salientar. Sim, não, eu reforço, porque eu penso que a sensação de segurança é algo que todos nós ambicionamos, mesmo do ponto de vista pessoal. Já agora, só para amenizar aqui, conto uma pequena história. Há uns tempos atrás estava em Lisboa, eram 11 da noite, telefonou-me a minha mulher a dizer que... Pronto, com a idade a gente começa a ficar assim com algumas dificuldades e sentir-se inseguro, e portanto ela tinha acabado por fechar todas as portas da casa, que nunca o fazemos, mas pronto, e só que quando entrou no quarto fechou a porta e tentou abri-la, já não conseguiu abrir, então telefonou-me aflita. Eu na altura disse, olha, eu estou a 250 km de distância, não posso assumir agora o papel de príncipe, sei lá, encantado, ou seja o que for, não posso ir e chegar e pôr uma escada para te salvar.
tu querias fechar o quarto, está fechado, vai dormir e amanhã resolve-se o problema. Portanto, isto muitas vezes também acontece que do ponto de vista pessoal, muitas vezes criamos chaves e depois mais tarde acabamos por nos esquecer das chaves e pronto, e andamos aqui à procura e entramos aqui de alguma forma em stress. Mas realmente, voltando ao tema, é realmente uma questão comportamental e conforme foi salientado, acho que e penso que isso está a ser feito, mas talvez tenha que ser feito de uma forma mais intensiva, esta criação de um certo conhecimento e de uma certa forma de estar é importante. Por outro lado, também digo que é comportamental, porque se não o fosse também não tínhamos os ataques, porque no fundo aqui a questão é que as pessoas procuram realmente invadir a propriedade alheia. E há muitas vezes coisas muito simples. Posso apresentar também mais uma coisa que testemunhei, uma superfície comercial que enfim tem cartões de fidelização, uma pessoa pediu um cartão, quem estava a atender pediu-lhe alguns elementos e o senhor com muito solicitude disse, eu tenho aqui tudo numa pena, e entregou a pena. A pessoa meteu aquilo no computador e eu digo sinceramente, não era comigo, mas fiquei digamos, surpreendido, para não encontrar outra palavra, porque isso é uma forma imediatamente simples de poder contaminar toda uma rede, porque o computador não estava sozinho, estava ligado a toda a rede, digamos, da superfície comercial, e que não é só local, mas no fundo que se estende pelo país todo. E há empresas que, por exemplo, uma coisa muito simples é bloquearem a utilização de pens. As impressoras de rede? Exatamente. Que estão espalhadas pelas empresas, não é? Exato, exato. E inclusivamente até se pudermos ou pensarmos na questão da guerra, penso que foi do Irão ou do Iraque, muitas das coisas foram descobertas precisamente através de uma impressora em que se conseguiu meter uma peça de software que depois percorreu, digamos, toda a rede e conseguiu encontrar toda uma série de informações que eram vitais para o processo que estava ali a seguir. Portanto, ou mesmo, por exemplo, agora estamos na questão do teletrabalho, não é? Muitas vezes acontece fazermos um trabalho em casa porque é prático, pomos numa pena, voltamos para o emprego e enfiamos no computador da empresa. Pronto, convém ter cuidados com esta situação. Portanto, há todo um conjunto de regras que realmente era importante termos consciente, porque muitas vezes, e voltando à questão tecnológica, também não importa ter uma porta, digamos, forte numa casa, se depois temos janelas de vidro onde facilmente se pode entrar. Portanto, é todo um processo que tem que realmente ser visto e analisado. Luís? Eu concordo. Eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante e preponderante, e tem-se assistido cada vez mais, a um crescimento exponencial daquilo que é não só os meios tecnológicos, mas a capacidade computacional que está disponível. E isso tem duas faces. Uma delas, obviamente, é permitir-nos ter melhores condições de vida, mais qualidade de vida, acesso a mais informação mais rapidamente, mas também tem um reverso, porque da mesma maneira que nós temos acesso a toda essa informação e a toda essa capacidade computacional, os cibercriminosos também têm. E, portanto, a verdade é que nós temos que conseguir um equilíbrio entre a usabilidade e aquilo que é efetivamente os perigos que às vezes estão à espreita e que alguém vai aproveitar para poder explorar essas nossas fraquezas humanas, e foi dito aqui várias vezes e eu concordo. Ela não é explorada à toa, é explorada porque efetivamente é explorada com sucesso muitas vezes, e normalmente é o elo mais fraco. Obviamente, se nós investirmos em tempo e educação e formação e treino, as pessoas vão tornar-se cada vez mais resilientes também.
mas eu acho que sem dúvida nenhuma não é só um problema tecnológico, antes pelo contrário, a tecnologia pode e deve ajudar e tem um contributo que eu acho que é muito relevante a dar, mas temos que abordar, do meu ponto de vista, toda esta problemática da cibersegurança com as pessoas, com a formação, com o treino, e com isso vamos, sem dúvida nenhuma, diminuir tudo aquilo que é o espectro de possíveis ataques que possam resultar utilizando exatamente as fraquezas humanas. Ok, obrigado. Eu agora lançava-vos um desafio que tem a ver com o seguinte: se uma PME batesse à porta da TIS.pt e tivesse este tipo de preocupações, e acredito que haja PMEs no setor agroalimentar e agroindustrial que tenham, qual é que era a resposta imediata ou a resposta possível para orientar uma PME, por exemplo, e vou dar um exemplo que me parece talvez mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que é essa PME estar mais apetrechada para ir a mercados mais globais. Ou seja, esta questão da cibersegurança, isto não é um luxo, acaba por ser cada vez mais uma necessidade, e não ter cibersegurança também implica não ir a negócios, muitas das vezes. Cada vez mais, e neste setor poderá não se colocar, mas cada vez mais em alguns setores de atividade, os concursos públicos internacionais, alguns deles já colocam como obrigação a empresa ter determinado tipo de certificações. Caso contrário, nem vai tentar. Certo. Fica logo por ali. O que é que a TIS.pt aqui poderia auxiliar? Qual é que era, assim, no imediato e a curto, médio prazo? Certo. Pois a mulher de César não basta ser, é preciso também parecer, e pronto. E portanto aqui nós teríamos duas alternativas, não digo alternativas porque não são alternativas, dois caminhos. Um deles é realmente verificar se, do ponto de vista tecnológico, está suficientemente apetrechada, e aí, contactando, digamos, alguns dos nossos associados que são peritos, digamos, nessa área, ou cujo o seu negócio acaba por ser esse, era uma das formas. A outra questão é realmente o parecer, portanto não basta ser, e aí é orientá-los para entidades que também temos no âmbito dos nossos associados, relativamente à questão das certificações. E, portanto, a certificação acaba por obrigar a própria entidade a refletir sobre todo um conjunto de processos, não é? Que, de forma a garantir que o resultado que se espera, e estamos a dizer, e digo desde já, o facto de ser certificado nestas normas, que eu digo, não sei exatamente quais são, mas na área da segurança não significa que não vá ser atacado, não é? Ou que não tenha problemas, mas pelo menos é uma garantia de que há um conjunto de procedimentos que obrigatoriamente estão a ser seguidos e que dão uma maior, ou por outra, diminuem a probabilidade de acontecerem problemas. Portanto, nós na prática, dentro da parte operacional que gera a associação, não temos ideias, é evidente, mas não temos o conhecimento profundo, mas o nosso papel é precisamente identificar quem pode ter. E se não tivermos dentro dos associados do TIS.pt, não deixamos, quem nos faz a pergunta, não deixamos de tentar obter uma resposta. Aqui estes TIHs e Connect 5 se calhar são uma excelente, são uma das várias opções. Certo. Portanto, aí embora se procure no fundo incluir esta questão da cibersegurança também num processo um pouco mais completo da chamada transformação digital. E portanto o DIH tem a hipótese de fazer o teste, de fazer formação, de ajudar a identificar, digamos, fontes de financiamento, a criar redes e inclusivamente encontrar casos de uso que possam servir de exemplo para quem está, digamos, a dar esse espaço, etc. De uma forma mais específica, o CIAB que está focado, enquanto que o Net5 vai desde a parte digamos, da obtenção dos dados, a sua transmissão, processamento, etc. Portanto, cobre, digamos, um universo um pouco mais vasto. Realmente o CIAB foca-se na questão da cibersegurança e, portanto, embora tenhamos também, conforme disse, a eletrónica, portanto, a cibersegurança não é apenas na questão de software, não é só a questão dos dados, começa logo quando se faz, portanto, ou quando se tem um produto IoT, em que é necessário garantir que esse IoT não é craquado ou não, portanto, não passa
transmitir informações, digamos, incorretas. Luís, queres acrescentar aqui mais algumas? Sim, sem ideias? dúvida. Eu, tipicamente, aquilo que é a abordagem da Cypher para qualquer empresa que nos aborde, seja uma PME ou não, é começar por fazer um diagnóstico, porque eu acho que é um ponto essencial para qualquer organização, é perceber onde é que está. E eu acho que isto é verdade na cibersegurança, como é verdade em muitas outras atividades, mas que acreditamos verdadeiramente que esta é a melhor aproximação, é fazer um diagnóstico, perceber qual é que é o ponto de situação da organização e, acima de tudo, nesse diagnóstico fazer uma análise de risco, porque eu acho que a maior parte das organizações não tem muitas vezes noção de quais são, e obviamente os investimentos e os orçamentos são limitados e, portanto, mesmo quando existem orçamentos, é necessário aplicá-los de forma efetiva e eficaz. E se nós não tivermos esta noção, se não for feito um diagnóstico, se não tivermos esta noção muito clara de quais são as nossas fraquezas, onde é que nós devemos investir o orçamento para melhorar e para colmatar alguma falha que eventualmente possa existir e mitigar, obviamente, as potenciais ameaças que possam surgir, podemos estar a investir dinheiro claramente de uma forma pouco eficaz. E, portanto, nós começamos sempre um diagnóstico, análise de risco e perceber com as organizações o que é crítico para o negócio delas, ou seja, o que é que vai eventualmente parar o negócio delas. E quando nós fazemos esta pergunta, a maior parte das organizações não tem esta noção muito clara. O que é para vocês crítico e que vai parar o negócio? E se nós não tivermos isto claro, é muito provável que quando eventualmente aconteça, porque vai acontecer seguramente um ciberataque, nós não tenhamos forma de recuperar rapidamente o negócio. E no final do dia, se nós tivermos esta noção de que os ataques vão acontecer e vão acontecer a todos, não vai acontecer a todos ao mesmo tempo, mas vai acontecer seguramente a todos, a noção da ciberresiliência, ou seja, da capacidade de recuperação é essencial para manter o negócio. E as empresas que não tenham capacidade de recuperar rapidamente o negócio, provavelmente vão desaparecer daquilo que é o cenário do mundo empresarial. Eu permita-me só acrescentar algo mais. Portanto, quando falamos, basicamente estamos a falar em dados também e a necessidade de proteger e tudo isso. O TIS.pt também é responsável por uma iniciativa em Portugal, que está ligada a uma iniciativa europeia, que é o chamado Hub Nacional do Gaia-X. E o Gaia-X acaba por ser uma associação europeia que se foca precisamente não só na questão da, como é que se chama, relacionada com a localização, a soberania dos dados, como se costuma dizer, mas também com a questão da sua segurança, é? Etc. Pronto, parte tudo isso. Exato. Parte. E, portanto, muitas vezes nós queremos ter tudo dentro de casa e o mais prático e mais seguro não é ter tudo dentro de casa, é ter aquilo que é vital num sítio que possa realmente garantir uma maior segurança. Aí falo da cloud. É evidente que nem todas as clouds podem servir, não é? Muitas vezes as pessoas têm receio de colocar os dados num determinado sítio porque os podem roubar ou podem copiar, etc. Mas o Gaia-X está precisamente a trabalhar nessa linha de garantir que tudo o que lá está só é visto por quem está autorizado a ver, etc. Aliás, eu costumo dar um exemplo, que é o exemplo quando uma pessoa tem um cofre dentro num banco, em que, portanto, tem ali um determinado espaço onde pode guardar um conjunto de valores. Há um contrato com o banco diz, ok, aqui está escrito, aqui pode vir fulano, beltrano, cicrano, ver o que lá está. Mas se for outra pessoa qualquer, é evidente que o banco não abre a porta, não é? Por outro lado também, quando eu quiser mudar de fornecedor, depois vou lá buscar as coisas, vou a outro banco e faço outro contrato, e ninguém levanta questões. O Gaia-X procura trabalhar muito nisso. Portanto, quando se fala em cloud, é evidente que é preciso ter cuidado, mas cada vez mais pensem em utilizá-la precisamente para guardar aquilo que acham que pode ser guardado e que pode ser importante. Porque há outro tipo de condições, outro tipo de investimentos em questões de tecnológicas, etc., que normalmente uma PME não consegue ter. Já agora também como um reparo, muitas vezes dizemos, nós fazemos um backup da informação, mas se o dispositivo onde fazem o backup também está ligado à rede,
de nada vale. Portanto, a questão de fazer o backup é faz o backup e desliga. Porque senão também facilmente é infectado. Aqui esta questão que foi levantada agora obriga-nos a falar na sanitização dos dados quando os contratos com uma cloud são mudados para outro ISP. Eu ia agora ia perguntar se alguém da plateia quer fazer alguma questão. Julgo que haverá esse espaço também. Não sei se há microfone em baixo, mas ok. Não sei se há alguma questão. Relembremos que podem colocar as questões ao moderador desta mesa redonda através do QR Code na folha do vosso flyer. Muito obrigada. Ok. Pronto, eu vou procurar esse QR Code aqui alguns. Ali o Pedro Diniz que queria intervir. Olá, muito bom dia. Agradeço a prestação e a apresentação de todos. Foi muito eloquente e muito clara relativamente à necessidade que todas as empresas têm efetivamente de proceder a soluções de cibersegurança face ao que temos no momento. Eu gostaria de vos questionar fundamentalmente na perspectiva deste setor. Foi já aqui questões que foram abordadas. Nós temos um setor agrícola, um setor agroindustrial que, apesar de agora estar a ter um novo elan com os novos agricultores, que são pessoas formadas com ensino superior e que têm efetivamente conhecimentos das novas tecnologias, há ainda uma parcela muito grande de empresas que são microempresas, portanto são 2, 3 pessoas já com uma idade avançada e muitas das quais não estão preparadas, não têm conhecimentos suficientes de informática, quanto mais de cibersegurança. E por outro lado, as empresas não têm capacidade financeira para fazer contratação de serviços de outsourcing. O que é que vocês recomendam nesta situação? Ora bem, posso? Pronto. Nós estamos aqui na região centro. Para já penso que uma possibilidade, portanto, é dirigir-se, por exemplo, ao PT Centro da IH e colocar o problema e pronto. Estou a dizer isto, também podia dizer ao Connect 5 ou ao CIAB, ou pronto, pelo menos são aqueles onde nós estamos ligados. Mas é importante, e eu penso que aqui também entra o papel das associações e dos clusters, etc. E, portanto, muitas vezes uma compra feita por uma entidade que possa ser partilhada por muitas acaba por ser mais prática e pronto, e ser mais rentável. Não é tão rentável para os vendedores, eu peço desculpa, mas estamos a falar realmente de problemas com pessoas, com empresas micro e, além disso, conforme disse, com pessoas que já têm uma certa idade. Eu também tenho, não quero dizer, mas também, pronto, mas que ainda se mantém a trabalhar a terra, que é importante, e tirar proveito dela. Mas acho que aí o papel associativo é importante. Dar um exemplo, há dias tivemos uma grande empresa que realmente recebe ataques todos os dias, mas eles próprios acabaram, para testar a forma como estão defendidos, tem uma ferramenta que ela própria gera ataques dentro. Sim. Ou seja, é basicamente aquilo que há pouco foi dito, que é testarmos. Por exemplo, nas escolas, de vez em quando, há um ensaio sobre um simulacro sobre isto ou aquilo ou aquilo outro. E, portanto, fazem o simulacro, todos saem, etc. Não é? E vão para o sítio previamente marcado. Portanto, isso é feito. Aqui também procuram fazer isso, que é, no fundo, tentar identificar onde é que existem brechas, etc. Já agora voltando às escolas e metendo aqui uma colherada, as escolas fazem isso, mas não têm um sistema áudio que possa avisar o que é que está a acontecer. Portanto, toca a campainha, tanto pode ser para sair da sala como para ser realmente um sinal de alarme deste género, etc. Uma coisa que eu verifiquei há uns tempos atrás. Mas pronto, estas questões acho que são importantes, e aí é um desafio concretamente para o novo cluster, que está, digamos, fortemente envolvido aqui neste projeto e pronto, e que tem que possivelmente sujar um pouco os sapatos e ir ao encontro dessas entidades que bem referiu.
Luís, não sei se queres adicionar mais alguma coisa. Sem dúvida. Eu acho que as organizações, sejam elas micro ou não, a verdade é que têm que ponderar efetivamente, porque é impossível estar num negócio, e a maior parte das organizações reconhecem isto, sem ter, por exemplo, seguros. E, no fundo, investir na área da cibersegurança não é muito diferente de investir num seguro. E, obviamente, que o seguro tem um conjunto de coberturas que vai abranger determinadas coisas, não vai abranger outras, mas é algo que vai ajudar a prevenir determinado tipo de situações se elas ocorrerem. Portanto, a forma como eu vejo muito esta situação é uma mudança de paradigma do ponto de vista cultural das pessoas, ou seja, tínhamos começado, e acho que é um bocadinho o full circle, não é? Portanto, começámos por falar que é uma questão cultural, e efetivamente eu creio que é não apenas uma questão tecnológica, porque essa vai se tornar aquilo que se chama uma commodity, ou seja, vai ser algo que vai ser integrado naturalmente naquilo que são as ofertas das organizações que providenciam este tipo de serviços, mas acima de tudo vai ter que haver uma mudança cultural e, portanto, tem que haver formação, treino, a consciencialização das pessoas, que efetivamente é algo que têm que pensar, e quando desenham, por exemplo, novos negócios, isto já está pensado, por exemplo, no ponto de vista daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e fala-se muito em Security by Design, ou seja, incluir no desenho de qualquer nova solução, seja ela qual for, todos os aspectos de segurança que têm que ser considerados e não apenas a posteriori, porque isso acarreta não só custos adicionais, mas também uma série de potenciais falhas quando se tenta introduzir esses controlos e esses mecanismos a posteriori e não no desenho propriamente dito. Portanto, eu diria que tem que haver aqui um investimento grande do ponto de vista de consciencialização, e as pessoas vão ter que integrar naturalmente nos seus negócios, nos seus... na sua forma de endereçar o negócio, estas necessidades da cibersegurança. Luís, só para terminar, ou melhor, para terminar, para dar um contributo, portanto, é exatamente aquilo que eu pensaria, e agradeço aos dois por efetivamente reforçarem essa ideia. Lá está, primeira questão, a formação, a consciencialização, a capacitação, eu acho que é muito importante, e aqui novamente as associações, o próprio cluster pode ter aqui um papel fundamental, e depois também na outra vertente, efetivamente, de terem soluções que possam ser abrangentes para mais do que um utilizador, e quando eu digo um utilizador é uma empresa, portanto isso realmente fazer essa distinção. Muito obrigado. Pois, eu só queria acrescentar mais uma questão, até que tem a ver com, em parte, com a formação, que muitas vezes é procurar, portanto, obter formação para saber comprar, porque ao comprar uma aplicação, por exemplo, nesta área, convém saber se o fornecedor garante as atualizações que são necessárias para que a aplicação possa manter-se fiável ao longo do tempo. Porque, por um lado, nós sabemos que a tecnologia evolui, mas quem procura invadir, digamos, o espaço que é nosso, também vai procurando, vai aprendendo, vai tentando descobrir, etc. E, portanto, tudo isto nós temos que andar sempre, por um lado, os hackers que tentam e criam novas capacidades para invadir, e, por outro lado, quem está do lado da defesa tem que criar novos mecanismos para se defender. Portanto, isto aqui é tudo uma força contínua, um pull-push permanente, e comprar bem. Por exemplo, todos sabemos que é conveniente fazer as atualizações de software sempre que elas aparecem, não é? Porque, caso contrário, de repente somos surpreendidos com alguma coisa. Mas as aplicações que são importantes para o nosso negócio, convém garantir que elas têm essas proteções e atualizadas. Eu ia só acrescentar que estas empresas, esse perfil que o Pedro adiantou, são muitas, são mesmo muitas. Provavelmente é a grande fatia das PMEs, por exemplo, neste setor que estamos aqui a tratar hoje. Portanto, não estamos a falar de um nicho, estamos a falar exatamente do contrário. O nicho aqui são as empresas que estão bem preparadas e que têm uma capacidade de reação rápida. E eu reforço aqui, concordo inteiramente com o que foi dito, e reforço que aqui o papel do associativismo é fundamental, porque
uma boa parte destas empresas, é assim, falar de cloud é algo muito avançado, não é? E as empresas não sabem como lá chegar. Eu acho que ainda temos aqui mais uns minutos, espero eu, mas enfim, eu estava aqui a tarde toda a falar convosco já agora, eu continuava aqui a tarde toda. Não, eu ia agora só aqui colocar mais uma questão, e tem a ver com uma característica que estas empresas têm, ou pelo menos ambicionam ter, e há pouco falou-se aqui dos novos agricultores, pessoas com alguma formação que começam a pensar na agricultura automatizada, com sensores, com automatismos de diversa ordem para ter uma maior produção, um menor desperdício. Portanto, tudo isto faz parte do processo produtivo e da evolução e do aperfeiçoamento do processo produtivo neste setor, mas aqui levantam-se outras questões relacionadas com a cibersegurança, que tem a ver precisamente com aquilo que há pouco o engenheiro Vasco Lagarde estava a referir, que é os sistemas ciberfísicos, o IoT e tudo aquilo que são dispositivos, eu vou chamar-lhes não convencionais, porque sai um bocado fora do âmbito do computador, do portátil e daquilo que nós conhecemos no dia-a-dia. E eu ia perguntar-vos aos dois, novamente, vou fazer usar o mesmo método, para esta realidade em concreto, em que temos empresas que ou têm ou pretendem ter uma infraestrutura baseada muito no IoT e nos sistemas ciberfísicos, de que ameaças adicionais é que estamos a falar? Ou seja, nós já falámos aqui de várias vulnerabilidades que são transversais, outras que são específicas, por exemplo, para os sistemas de informação, para as máquinas convencionais que nós temos. Quando falamos em sistemas ciberfísicos, quando falamos no IoT, que é uma realidade que é muito do setor produtivo, do setor industrial, o que é que está aí de novo que as empresas têm que se preocupar a mais? Ou seja, para a empresa que tem este tipo de equipamentos, o que é que ela tem ainda que se preocupar mais, além daquilo que já nós aqui falámos, que são as preocupações comuns? Eu ia talvez começar aqui novamente pela direita. Está bem, pronto. Eu penso que é comum dizer que quando temos, e normalmente quando falamos de IoT, pensamos sempre na comunicação sem fios. E portanto, uma comunicação sem fios, não quer dizer que não haja também através de fios, mas quando a comunicação é com fios, é mais difícil, digamos, invadir o processo de comunicação. Quando é sem fios, as coisas são mais fáceis, fundamentalmente quando se utilizam processos, por exemplo, tipo Wi-Fi, etc. Não quer dizer que não sejam seguros, mas obrigatoriamente, só estou a dizer que é mais fácil invadir. Portanto, e quando falamos agora de IoT, começamos a pôr IoT para controlar a rega, IoT para controlar a recolha de lixos, IoT para, pronto, fazer mil e uma cidade, pronto, tudo isso são milhares e milhares e milhares de sensores. Portanto, aqui o mais prático é tentar encontrar realmente uma solução que seja minimamente segura. E aí que nós temos esperanças, por exemplo, que o 5G nos ajude nesse campo. Portanto, por outro lado, também acaba por transferir um pouco este papel da segurança para uma entidade que em princípio, uma entidade terceira, que é um operador, que em princípio tem uma capacidade maior do que aquela que normalmente uma PME ou uma pequena empresa pode ter. Agora não quer dizer que não haja riscos sobre isso tudo. Mas é o desafio que aí está. Aliás, no dia 22 de março, já agora faço uma certa publicidade, vamos ter o TIS.pt vai organizar um workshop via digital, precisamente sobre o 5G, e possivelmente algumas dessas questões vêm ao de cima. Por isso, eu gostava de salientar aqui uma preocupação que tem sido a preocupação principal, pelo menos dos clientes com quem temos trabalhado nesta área do OT, e quando falo do OT falo de uma forma genérica, obviamente não só IoT, mas quando falamos deste tipo de mecanismos estamos a falar essencialmente de sensores que têm capacidade de conectividade. Isto acontece no mundo da saúde, por exemplo, acontece obviamente na agroindústria, acontece no mundo da indústria propriamente dita de produção e, portanto, há uma preocupação normalmente transversal a todas estas organizações que é
segmentar e separar as redes operacionais que influenciam, obviamente, de uma forma determinante aquilo que é o negócio dessas organizações, das redes chamadas corporativas, ou seja, normalmente há uma distinção e há uma separação muito grande entre estas duas. Exatamente porquê? Porque é muito mais fácil atacar uma rede corporativa e a partir dessa rede corporativa, se houver conectividade, atacar depois a rede operacional. E normalmente os ativos críticos para as organizações estão na rede operacional, não tanto na rede corporativa, ou seja... É isso que para o negócio, não é? É isso que para, exatamente isso, é isso que para o negócio. É aí que está o problema de paragem do negócio, no caso. Sem dúvida, e portanto é esta separação, por um lado, obviamente, segmentação, para minimizar potenciais impactos, ou seja, mesmo dentro das redes OT é segmentar por blocos, por áreas, de forma a que se houver um ataque tenha um impacto contido naquela área específica e não afete a totalidade da organização ou as linhas de produção na sua totalidade. Portanto, eu acho que estes são aspectos muito relevantes que devem ser tidos em consideração. É óbvio que o 5G vem trazer aqui, enfim, novas problemáticas também, porque cada vez que nós lançamos uma nova tecnologia temos também, e já foi dito por o engenheiro Vasco Lagarto, e bem, nós não podemos pensar que somos só nós a defender. Efetivamente há sempre do outro lado cibercriminosos que têm interesse em monetizar cada um dos ataques que é feito, ou seja, a fundamentação para qualquer ciberataque tem a ver sempre com uma vantagem financeira que pode ser retirada de alguma maneira. Nós às vezes nem concebemos bem como é que eles vão retirar essa vantagem financeira, mas no final da linha é uma vantagem financeira que eles procuram. E obviamente que temos vindo a assistir a um aumento substantivo, mais do que duplicaram os ataques de ransomware, porque é uma ferramenta efetiva que resulta em mais-valias para os cibercriminosos e, portanto, vai continuar a crescer este tipo de ataques e todo o tipo de ataques que possam monetizar de alguma forma uma vantagem financeira para eles. Os criptoativos, por exemplo, que são mecanismos que têm a sua mais-valia, como o blockchain e não só, e têm aplicabilidade vária, também estão a ser usados pelos cibercriminosos, por exemplo, para os resgates, que são, obviamente, do ponto de vista de rastreabilidade, não são rastreáveis. Portanto, eu diria que há sempre aqui uma dupla face para a tecnologia. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E nós temos sempre um adversário do outro lado que utiliza exatamente no sentido oposto do nosso. Isto vai ser um jogo do gato e do rato, está-se mesmo a ver, não é? Ou já é e vai continuar a ser. Olhem, eu... olhando para esta ronda de perguntas que fizemos agora, houve aqui 4 palavras-chave que eu identificava. Cibersegurança, naturalmente, os sistemas ciberfísicos e IoT, o fator humano, essencialmente estes 3. Como é que vocês veem a cibersegurança para a frente? Ou seja, o que é que olhando para estas 3 palavras-chave, olhando para este setor de atividade e eventualmente para as PME, mas podemos talvez generalizar um pouco mais, como é que vamos estar daqui a 5 anos ou daqui a 10? Querem fazer uma previsão com base naquilo que é a vossa experiência tecnológica e de implementação e de contacto com as empresas? Como é que vem a evolução da cibersegurança? Ora bem, eu para já gostei muito da palavra que há pouco usou, da ciberhigiene, e portanto penso que leva logo a entender que tem que ser uma coisa que devemos usar todos os dias, não é? Devemos procurar olhar para isso, tal como, enfim, tratamos de nós próprios, do ponto de vista higiênico, também devemos olhar para isso. E, portanto, eu suponho, ou espero, que cada vez mais se esteja mais consciente destas questões, ou destes perigos, ou desta problemática. Mas também temos que estar de alguma forma preparados, que conforme há pouco foi dito, do outro lado, cada vez mais as pessoas também se preparam para atacar e para conseguir alcançar os seus objetivos menos éticos. E, portanto, é necessário continuarmos atentos. Com certeza que do ponto de vista humano vamos evoluir mais no conhecimento e na aprendizagem, portanto, e na prática de um conjunto de regras que atualmente não fazemos. Por exemplo, às vezes dá-se a password
para acesso a um computador a outra entidade, ou outra pessoa, etc. Ou muitas vezes sai-se do local de trabalho e deixa-se o computador aberto. Pronto, e o inimigo está sempre à espreita, como se costuma dizer. Portanto, penso que haverá um crescimento maior nesse processo de endogenização de conhecimento e de forma de estar. Haverá com certeza uma evolução tecnológica como resposta à evolução tecnológica dos ciberataques. Portanto, é como há pouco se disse, isto é um push and pull, é um gato e o rato, e nem sempre o gato vence nesta história. Muitas vezes os ratos conseguem levar, digamos, o queijo e fugir do processo. Portanto, é como em tudo na vida, quer dizer, esperamos dias melhores, mas com uma atenção cada vez maior. Aliás, cada vez mais haverá objetos que usamos no dia-a-dia ligados, o caso dos carros, o caso da energia, não é? Portanto, que já houve vários casos em que de repente toda uma região ficou sem energia precisamente por causa de um ciberataque. Portanto, há muita coisa na vida que vai ser facilitada, por um lado, mas por outro lado que nos vai, digamos, obrigar a estar mais atentos. Saber um bocadinho mais de português, que é para resistir ao phishing. Normalmente aparecem as traduções e se tivermos cuidado de ver, nem sempre o português é correto, ou olhar para a origem do e-mail, que nem sempre vem da EDP, vem de outro sítio qualquer. Portanto, há pequenas coisas que realmente às quais temos que dar cada vez mais atenção. Luís, queres adicionar aqui mais algumas? Sim, eu vou arriscar aqui fazer algum tipo de futurologia, um prognóstico. Também, em princípio, tem uma probabilidade de ter mais anos de vida do que eu, portanto tem essa obrigação. Muito bem. Eu acho que aquilo que vai acontecer muito rapidamente, e 5 anos, se nós pensarmos bem neste contexto, é de facto um período muito longo, pode parecer pouco, mas é um período muito longo. E há coisas que já estão neste momento a acontecer, nomeadamente a parte de inteligência artificial, e temos visto um boom desde do final do ano passado com o ChatGPT, por exemplo, uma demonstração de capacidade do ponto de vista daquilo que é aquilo que nos espera do ponto de vista da inteligência artificial e da sua aplicabilidade, que vai ser de uma forma absolutamente transversal. E portanto aquilo que eu antevejo, fazendo um bocadinho de futurologia, é que nós vamos ter sistemas cada vez mais ligados a tudo aquilo que são mecanismos de Artificial Intelligence, não só utilizados pelos cibercriminosos, mas também para a defesa. Ou seja, nós temos neste momento uma assimetria muito grande do ponto de vista daquilo que são os sistemas de defesa face aos sistemas de ataque. Ou seja, os atacantes têm uma coisa extraordinária que são colaborativos. Os cibercriminosos colaboram entre eles para atingir os seus objetivos. Nós, na defesa, infelizmente, não colaboramos. Isto é um ponto fraco a nosso favor que defendemos. E, portanto, se nós conseguirmos mudar também esta tendência que temos de olhar para este problema e colaborarmos mais, temos, diria eu, melhor e maior probabilidade de sucesso na defesa. No entanto, aquilo que eu vejo, mais uma vez, e posso obviamente estar redondamente enganado, é que eu acho que esta componente da Artificial Intelligence, da inteligência artificial, vai ser chave, sem dúvida nenhuma, quer nos componentes de ataque, quer no componente de defesa. Nós não temos talento suficiente, recursos suficientes para fazer toda a parte de defesa. E, portanto, como há uma vantagem, eu volto sempre à vantagem financeira, porque é isso que motiva os cibercriminosos. Eles não o fazem porque querem se divertir com alguma coisa, eles fazem-no porque vão extrair valor disso. E, portanto, como continua a ser aquela velha máxima de que o crime compensa, os cibercriminosos vão continuar a apostar em tentar, obviamente, roubar informação que é valiosa e, obviamente, vendê-la, monetizá-la de alguma forma. E eu acho que a única forma, de facto, de evolução vai ser através da Artificial Intelligence, porque nós temos a capacidade computacional, temos essa mais-valia, podemos fazer uso dela para nos defendermos. E sabemos certamente que, como já foi dito aqui, como é um jogo do gato e do rato, do lado de lá vamos ter adversários seguramente também a utilizar as mesmas técnicas e tentar ultrapassar as defesas que nós montarmos. Já agora, só para realçar uma situação, a banca
é um exemplo onde é utilizado precisamente muito processamento, ou seja, se detectarem que é feita uma compra aqui com um determinado cartão de crédito, não é? E passado 2 horas ou 1 hora é feita outra em Bruxelas, imediatamente há um alerta, porque consideram que é impossível. Portanto, também nos ajuda um pouco nesta, digamos, nesta segurança, porque também lhes interessa, é evidente, não é? Mas já está a ser bastante usada e, como disse, cada vez será mais usada noutras áreas, digamos, de atividade. Eu só reforçava com 2 frases. Primeiro, os dados têm valor. Frase número 1. Os dados são vendáveis, são altamente transacionáveis. E a frase número 2 é aquela máxima que se ouve muita vez, e se calhar aquelas empresas que não têm tanto conhecimento de informática, o tal 1 ou 2 pessoas que os meus dados, a minha vida é um livro aberto. Ouve-se isto muita vez, eu não tenho nada a esconder. Não, os nossos dados são transacionáveis, são valiosos, e estas campanhas de ataque, de ciberataques, há sempre aqui uma motivação financeira, é verdade. Essencialmente uma motivação financeira, mas quando numa campanha destas há 2 ou 3 pessoas que picam, por exemplo no phishing, a campanha pode ser para 10 mil pessoas, mas se houver 2 ou 3 que caiam na armadilha, já valeu o dia. E isto é potenciado a uma escala maior. Não, mas os nossos dados são valiosos. Experimentem dar os dados da vossa conta bancária e vejam quanto é que eles valem. Sim, mas mesmo os dados que nós precisamos... É uma caricatura. Claro, é uma caricatura, claro. Mas na prática... Não, mas é verdade. Sim. Eu ouço muitas vezes as pessoas a dizer exatamente isso que acabaste de mencionar, Mário, que é: não, eu não tenho nada a esconder, não tenho nenhum problema em divulgar como um livro aberto toda a minha informação. E é exatamente ao contrário, ou seja, efetivamente esses dados são monetizáveis, são vendáveis, são transacionáveis, como já foi dito, e há quem inclusive os considera um novo petróleo, ou seja, eles são de tal forma valiosos que nós muitas vezes temos mecanismos que nos são facultados a preços bastante entusiasmantes. Não há almoços grátis, não é? Era isso que eu ia dizer, portanto, não há almoços grátis. Pois. Quando nós temos um device, seja um smartwatch, seja um smartphone, a um determinado preço, nós estamos a pagar esse preço de alguma forma. E normalmente costuma-se dizer que não há almoços grátis e normalmente quem paga o almoço é o convidado. Claro. E eu deixava só aqui um exemplo, e estamos já a terminar, mas deixava aqui o exemplo de um serviço que nós todos utilizamos no dia-a-dia, que é os serviços da Google. Nós de facto não pagamos nada à Google. Nós pagamos o acesso a uma infraestrutura que é a internet. Mas nós não pagamos nada à Google. Ou à Google, eu estou a falar na Google, podia falar na Microsoft, podia falar em qualquer outro. Na Amazon. Ali. Ou seja, como é que estas empresas conseguem ter um volume de uma cotação em bolsa tão elevada e conseguem ser tão fortes? O que é que eles têm que realmente as faz ser grandes? É os dados, claramente. Nós deixamos muitos dados espalhados por estes locais. E confiamos que do outro lado está uma entidade credível que faz a gestão dos nossos dados para o bem, e depois de vez em quando há algumas filtrações, não é? A Google em algum momento tinha no seu statement "Do no evil", Pois. mas retirou. Exato. Olhem, sim, força. Não, é só para dizer que... Nem estamos a falar dos telemóveis. Sim, nem todos andamos com uma coisa destas e, portanto, depende agora se é Android ou Apple. E isso faz diferença. Na prática, sabem para onde é que a gente anda, claro. Sabe com quem falamos, quais são os nossos amigos, o que é que pesquisamos na internet, e é por isso que de Inclusive repente... eu vi as nossas conversas. Sim, em alguns casos. E possivelmente já verificaram que quando fazem uma procura de um produto qualquer na internet, logo a seguir vamos aparecer não sei quantos anúncios desse mesmo produto. Portanto, alguma coisa está a acontecer e pronto. Olhem, eu ficava aqui a tarde toda a conversar convosco. Sim, mas eu tenho que ir para Aveiro ainda. Também, eu também tenho que ir para cima. Ficava aqui a tarde toda porque foi uma hora que passou muito rápida. Obrigado a ambos pela colaboração, pelas ideias, por tudo aquilo que acrescentaram de valor a esta conversa. Vou
dar aqui a última oportunidade a alguma pergunta peregrina que anda aí perdida e que queiram fazer em direto ao vivo e a cores. Agora, não sei se há. A que horas é o almoço? Devem É uma pergunta importante que são capazes de estar a fazer. Eu vou só aqui fazer, em 2 parágrafos, fazer aqui o fecho desta sessão. As empresas do setor agroindustrial não são diferentes das outras em termos de necessidades de segurança, de expectativas para o futuro dos seus negócios e da forma como a cibersegurança pode ser integrada para melhorar o assalto aos mercados globais, para diminuir, que é isso que toda a gente quer, o nível ou a duração de paragem provocada por um ciberataque. Isso é um objetivo que todas as empresas pretendem. Eu volto aqui a bater nas teclas que já bati ao longo desta manhã. Acho que temos aqui um problema que não é tecnológico, é cada vez mais cultural e onde o fator humano é a peça mais importante. Tudo o que se puder fazer na ciberconsciencialização, na formação, no treino, no recrutamento. Posso-vos dizer que neste momento há empresas que, quando recrutam funcionários, e estou a falar de funcionários não IT, portanto funcionários administrativos, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, mas qualquer funcionário que vá operar com um computador, após o recrutamento, após a entrada na empresa, tem que passar por testes e por formação na área de cibersegurança. Há empresas a fazer isto neste momento e parece-me uma excelente ideia e uma oportunidade para os recursos humanos realmente aqui também colocarem esta questão na ordem do dia. Porque nós esquecemos que estas pessoas vão operar com o computador, vão abrir e-mails, vão trabalhar com o sistema de informação, vão copiar ficheiros de um lado para o outro, vão isto faz parte das funções delas e tem que haver aqui um nível mínimo de consciencialização, porque um erro numa destas operações compromete toda a organização. Eu dou sempre o exemplo daquelas impressoras de corredor com uma pen USB em que qualquer pessoa pode chegar, colocar a pen e daí para a frente depende do que é que a pen lá tem e como é que vai ser executado o código que lá foi colocado. Portanto, isto é só um exemplo das muitas coisas que ainda andam por aí a necessitar de alguma intervenção. Muito obrigado a todos pela atenção que por terem assistido aqui a esta mesa redonda. Mais uma vez agradecer aos meus 2 convidados e Pedro, não sei se agora é só... Pronto, paramos. Acabou no fim, não é? Acabou no fim. Ok, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.